Olha, de novo, Igor. Pode olhar aqui, gente. Ótimo. Vou começar, tá? Pode começar. Peraí. Tá ao vivo. Pode Opa. receber o pessoal, aquela câmera, tá, Igor? Olá pessoal, boa noite. Oi. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos aqui de estúdio novo, né, com um novo cenário. Mais cedo hoje eu gravei a próxima série de vídeos aí da Pais e Filhos. Aliás, um spoiler aí da semana que vem. Muita gente escreveu perguntando sobre a resolução polêmica do Conselho do Rio de Janeiro, sobre o plano de parto. A gente vai publicar esse vídeo na quarta que vem, toda quarta às 18. Tem vídeo novo no canal da Pais e Filhos. E hoje eu estou aqui com a Denise Leles, Oi. que é uma pediatra e amiga que eu conheci na época de aluno, lá no Hospital Universitário da USP. Quando eu era quinto ano, a Denise era preceptora lá dos alunos, dos internos, no hospital, no pronto atendimento da pediatria. E hoje é uma parceira, amiga, profissional, atende várias pacientes minhas. Uhum. E hoje a gente está aqui para falar de uma questão frequente que me perguntam no consultório também, nos pré-natais, em relação à consulta do pediatra durante o pré-natal. Né? Assim, preciso ir ao pediatra antes ou não, em que momento que seria legal. E a gente está aqui para falar sobre tudo isso. Eu vou só dar um minutinho para terminar de ajustar aqui todos os nossos... Aqui o meu ao vivo. Então está sendo transmitido no nosso YouTube, aqui, né, nessa câmera, Thomas? Aqui no YouTube e ali no meu Instagram. Se não tá, já vai começar. Dá um refresh na sua página do seu canal. Acho que eu preciso só de arrumar aqui só para aqui conseguir cima, interagir, vendo as perguntas. E aí, pessoal que já está online, pode ir mandando se vocês tiverem dúvidas, sugestões aí de assuntos. A gente vai fazer uma breve introdução e depois discutir os temas com vocês. Conexão, vamos ver. Tá ao vivo no Instagram também já, Igor. Olá pessoal do Instagram. Acho que a câmera tá para lá. Tá virada para lá. Só que aqui acho que eu vou precisar pôr também o Wi-Fi aqui, gente, que não tá rolando. Posso, rapidinho? Pode. Pessoal, para quem está entrando agora, Por boa favor. noite. Está terminando de fazer os ajustes aqui para a transmissão. Nas senhas. Nas senhas. Vê se você consegue ver as perguntas aí da Para mim ainda não. Dá um tempinho pro pessoal ir entrando, vai deixando suas dúvidas. Isso. Pessoal que já entrou, pode ir escrevendo, interagindo aqui, mandando dúvidas. A gente vai fazer primeiro uma breve introdução. Eu vou falar primeiro, né, perguntar para a Denise o que é a consulta pediátrica pré-natal, né, qual é a importância, por que ir ao pediatra ainda durante o pré-natal. A Denise vai falar que ela recomenda aí já no início, no primeiro trimestre, e o porquê disso. Como normalmente é essa consulta, o que é importante discutir nela. Então, mais alguns minutinhos. Enquanto isso, a gente vai recebendo também as perguntas de vocês. Olá, pessoal, agora no Instagram. Então, a gente está aqui no Instagram, mas na verdade vai falar a princípio para aquela câmera. Agora, vocês podem mandar por aí também. Nossa equipe aqui da agência Sara está acompanhando, vendo as perguntas e vai informando para a gente, tá bom? Para a gente poder ir respondendo. Eu só não tô conseguindo muita câmera, YouTube, né, gente? Tô acostumada com essa fama toda, não? Eu tô ainda tentando no YouTube abrir a tela para ver as perguntas. Se você puder dar um auxílio aqui, Pedro. Eu vou aqui ligar no meu Instagram também. Vamos ver a conexão aqui. Tá indo. Oiê. Olá. Vamos começar a live aqui com o Dr. Igor agora. Tudo bem, pessoal? Meu amigo, meu parceiro. Vamos começar a falar um pouquinho de consulta pediátrica pré-natal. Vamos fixar o celular aqui. O pessoal entra. Tripé. Obrigada. Que no meu Instagram eu não avisei, então vamos esperar as pessoas entrarem. Quem quiser enviar pergunta, acho que você desligou. É que você apertou do lado, foi. Quem quiser enviar pergunta. Ana Lúcia, Ana Clara, adoro seus vídeos, obrigado pessoal. Nossa, bastante gente já. Débora Amorim, Bruna, Célia, Jamil, Ana Lúcia, Ana Massal, Joana. Bom, vamos lá. Eu vou então, como eu falei, começar fazendo uma introdução né, ao tema. A Denise vai começar explicando rapidamente sobre a consulta pediátrica, o que é,
a consulta, qual a importância, por que se recomenda que o casal possa, né, de preferência, já conhecer o pediatra, ter algum contato já durante o pré-natal. Perfeito. Então podem ir mandando perguntas, enquanto ela vai falando eu vou aqui também selecionando as perguntas que estão sendo enviadas. E vamos lá, Denise. Tranquilo. O que é a consulta pediátrica pré-natal? Brinco para quem entrou depois, só uma breve apresentação. A Denise, que é uma amiga parceira, foi minha preceptora durante a graduação no Hospital Universitário da USP, da Pediatria, e muito querida, acompanha muitas pacientes. Isso. Então, Denise, fale sobre a consulta pediátrica. Então, também quero te agradecer, né? Vou fazer minha breve introdução. Quero agradecer pelo convite, parabenizar pelo seu trabalho. Você sabe que no 5º ano eu te falei que você ia chegar onde você chegou, que eu senti a diferença. Ela me chamou de canto no final do estágio. Né? Chamei de canto para elogiar, porque desde do 5º ano o Igor sempre se destacou, eu sempre admirei o trabalho dele e hoje é uma honra para mim ter os pacientes indicados aí que a gente acompanha junto, né? No meu Instagram, pessoal, quem quiser ver de frente, tá no canal do Igor. No canal do YouTube. No YouTube, tá? Tá também no meu Insta. Mas a gente está olhando para a câmera principal, que é a do YouTube. Vamos ficar de lado para vocês, mas podem mandar as dúvidas aqui também. Isso, tranquilo. Então, vamos lá. Então, assunto super importante, eu diria que é um hot topic em pediatria, porque é o que realmente está mudando, né? A consulta pediátrica pré-natal hoje é a visita ao pediatra antes do bebê nascer. Então, é uma visita da gestante ao médico que vai cuidar do bebê. É uma consulta em que a gente não visa tanto a gestante, mas sim o que vai acontecer depois que o bebê nascer. A gente começa a fazer planos e tentar descobrir coisas para melhorar a saúde do bebê aí depois que ele nascer. Então, isso hoje é a consulta pediátrica pré-natal e é o que é recomendado pela Sociedade Brasileira, pela Academia Americana, que as pessoas vão procurar o pediatra, né, antes da criança nascer, no 3º trimestre de gestação, de preferência. E aí, em geral, as pessoas vão para conhecer o pediatra para ver se bate o santo, sabe? Exatamente. É literalmente isso. Então, a pessoa vai uma vez... Lá no final da gestação. No final da gestação, né? Que já eu falo que todo mundo chega com o enxoval completo. E aí comprou um monte de coisa que não precisava. Aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, as pessoas chegam e eu falo, você comprou esterilizador de mamadeira e chupeta? Ah, comprei nos Estados Unidos, lá, foi super barato e não sei o que. Eu falo, então você pode guardar ou dar para o inimigo mais próximo, porque a gente não vai usar. Por quê? Porque não tem mais recomendação de usar esterilizador. A gente tem mudado algumas recomendações. Então, também por isso, para você se programar melhor no enxoval e talvez gastar menos ou direcionar melhor o seu enxoval, é muito interessante falar com o pediatra, né? Hoje em dia, quem faz isso a gente pega essas informações com amigas, né? E eu brinco que a galera vai e compra lá 5 bores do mesmo tamanho de cada cor. E aí, então, mais ou menos hoje é isso que é a consulta pediátrica pré-natal. Existe essa recomendação de ir no 3º trimestre, as pessoas vão para ver se combina e, na verdade, não é suficiente, né? O que a gente tem visto, eu vou dar uma encaixada já nas coisas que eu quero falar, tá? Não sei se vai bater com a sua pergunta aí. E aí, assim, o que a gente tem tido de novidade, né, na consulta pediátrica pré-natal é o conceito dos 1000 dias, né? Que é algo que os pediatras já falam muito, já sabem muito, mas que talvez os pacientes não saibam tanto. É uma coisa mais científica. A gente descobriu desde a década de 70, com N estudos comprovando, que a saúde do futuro adulto começa ainda na gestação. Hoje, para ser mais precisa, a gente pode falar que começa antes da gestação, ou seja, a mãe que tem uma saúde X vai engravidar de um jeito, a mãe que tem a saúde Y vai engravidar de outro. Então, o ideal seria a gente programar essa gestação, pensar na saúde, cuidar da saúde para depois engravidar. Esse seria o mundo ideal. Mas não chegamos nesse mundo ainda. O ideal seria que a consulta pediátrica pré-natal fosse muito antes do que ela tem sido. Porque a gente sabe que muitas coisas que acontecem intraútero interferem na saúde do futuro adulto. Então, só para vocês saberem, trocando em miúdos, isso foi descoberto na década de 70, com um estudo que foi feito com a população que passou fome na Segunda Guerra Mundial. É um estudo super conhecido, que incluiu 300 mil homens.
e que nasceram naquela época. E aí algumas crianças, algumas gestantes tinham passado fome naquela época e tinham gestado bebês que nasceram e aos 18 anos eles foram pesados e medidos e foi a primeira vez que se concluiu que as mães que passaram fome, que o bebê tinha nascido muito pequeno, eles tinham mais problemas de saúde no futuro, incluindo obesidade, síndrome metabólica, diabetes. E aí a gente começou a olhar um pouco para trás e ver que o bebê tinha que ser visto um pouco mais cedo do que a gente estava vendo. N outros estudos aí aconteceram, né, nos anos seguintes, principalmente na década de 70 e 80, correlacionando desnutrição com doença cardíaca no futuro. E recentemente teve um estudo que até foi enviado por uma amiga obstetra para mim, que foi mostrado num congresso de obstetrícia, que as mães tinham uma gestação com pesos diferentes. Então algumas mães tinham ganhado, por exemplo, 10 quilos, outras mães tinham ganhado, por exemplo, 20 quilos. E os bebês tinham nascido com o mesmo peso. Então eles pegaram 145 bebês de 3 quilos, compararam o ganho de peso materno e viram a composição do corpo do bebê. Pegou? Mães, peso diferente, bebê com o mesmo peso. Composição do corpo do bebê. Os bebês de 3 quilos, cuja mãe tinha ganhado muito peso, tinham uma composição corporal muito pior do que o bebê de 3 quilos que a mãe tinha ganhado o peso adequado. Não pouco, adequado. Adequado, porque ganhar muito pouco também não é interessante. Então é só para vocês saberem por que a consulta pediátrica está mudando pré-natal. E aí eu vou falar como que ela está mudando. E aí deve ter pergunta, né? Tem. A gente está recebendo várias dúvidas aqui. Pessoal, principalmente no YouTube, tem bastante gente online, tem mais de 100 pessoas online. Eu queria lembrar que a gente vai conseguir hoje responder as perguntas relacionadas ao tema da consulta pediátrica pré-natal. E como a Denise falou, é interessante lembrar que isso tudo é meio novo, né? Esse conceito mesmo, Sim. né? Porque tradicionalmente a consulta era para isso, era para ver, conhecer Sim. a cara do pediatra lá no final, para saber se bate o santo para levar nesse ou naquele. E só falar de um termo de estudo que a Denise está falando, que é um conceito que é antigo, mas que veio à tona mais recentemente, que é a epigenética. Sim. Né? Que isso que tem ficado mais em evidência, e essa questão de que tudo que acontece na fase até intrauterina, influências externas do ambiente, podem inclusive mudar a nossa característica genética, e isso é até transmitido para outras gerações. Opa, com certeza. Temos perguntas? Aliás, antes eu queria só que a Denise terminasse de falar, então, mais da importância, então, por que fazer, em que momento fazer essa consulta pediátrica? Então, o porquê fazer, além de saber se vai bater o santo pediatra ou não, né? Eu falo que o pediatra vai ser seu grande parceiro depois do parto. Então, assim como o Igor é o grande parceiro durante a gestação, tirou o bebê, eu falo que a mãe fica, o bebê tem um cuidado, a mãe começa a cuidar só do bebê, todo mundo cuida só do bebê e a mãe fica um pouco sozinha nesse momento, muito sozinha. Não porque o obstetra não cuida, mas porque ela não vê necessidade de ser cuidada e isso gera muitas questões no futuro. E toda a atenção de todo mundo se volta para o bebê. Exato, e todo mundo se volta para o bebê. Eu acho que é normal, todo mundo quer agradar, o bebê é a novidade do momento, mas eu prezo e eu converso no meu consultório que não há negociação se a mãe não se cuida, né? Então não tem como o bebê ficar bem, uma família ficar bem, se os pais não estão bem, não estão praticando o autocuidado, que é algo que a gente tem hoje super propagado e recomendado. Cuidar de quem cuida, né? A gente tem que se cuidar porque a gente está cuidando dos outros e a mãe se cuidar porque está cuidando da criança. Então, assim, a importância é inegável, a gente precisa olhar para o bebê intraútero hoje, pensar nele, pensar em como a saúde da mulher está interferindo na saúde do bebê. E quando ela deve fazer? O quanto antes. Essa é a novidade. Tá? A Renata Tamiasso, que é uma paciente minha antiga e querida, tudo bem? Mandou aqui uma pergunta exatamente sobre isso. Quando fazer a primeira consulta? Quanto antes. E quantas vezes? Isso, então. Na verdade, assim, não existe hoje uma recomendação sobre isso, porque isso é novo, tá? Tem alguns estudos em andamento, inclusive no Brasil, sobre desenvolvimento de parentalidade durante a gestação,
Parentalidade é um conceito de desenvolver as capacidades de ser pai e mãe de um jeito melhor, né? Que cause menos danos, eu diria. E aí eles estão fazendo esses estudos, então essas recomendações de número de vezes provavelmente vai aparecer. Hoje o que a gente tem feito? Primeiro trimestre, segundo trimestre, um encontro, terceiro trimestre, um encontro, isso como mínimo, para a gente conseguir criar um vínculo, para conseguir fazer algumas mudanças de comportamento e assim talvez refletir positivamente no bebê. Foi feito um estudo, vou falar de alguns estudos de um jeito tranquilo, tá? É muito interessante sobre melhora da amamentação através do pai, né? Então eles pegaram o pai, chamaram o casal, falaram assim para o pai na 28ª semana de gestação: pai, se você quiser, você pode ajudar a sua mulher a amamentar. É só você pegar o neném e colocar ele para rotar para sua mulher descansar depois da amamentação. Parece simples, né? Só que a gente não faz isso. A gente não faz isso durante a gestação. A gente não chama o pai e fala: pai, a amamentação também é uma obrigação sua. É uma obrigação social, todo mundo deveria ajudar, né? E essa atitude, essa fala na 28ª semana aumentou a frequência de amamentação no 4º mês de 40% para quase 60%. Então foi uma repercussão grande, porque a nossa média no Brasil de amamentação até os 4 meses é de 40%. Em São Paulo, na verdade. Eu falei Brasil, mas é São Paulo. É uma média baixa, né? E que a gente precisa fazer de tudo para aumentar. Se a gente conseguir um vínculo melhor com um profissional focado no bebê durante a gestação, talvez a gente consiga um pouco mais através de mudança de comportamento, ideia de parentalidade. Isso a gente consegue melhorar o preparo dessa família para aquela fase do blues puerperal, aquela fase que é um pouco difícil de quando o bebê acaba de chegar. Eu falo com muita categoria e segurança que a mulher vive um luto quando o neném nasce. Ela falou que vive um luto quando o bebê nasce. Sim, eu tenho 2, eu sei que eu tô falando. Eu tenho 2 também, minha esposa. Então, assim, é um luto no melhor dos sentidos, né? Porque o luto é um processo quando você acaba uma série de televisão, você fica triste, fala, pô, não quero assistir o último capítulo porque vai acabar. É uma espécie de luto. E é disso que eu tô falando quando eu digo que a mulher vive um luto quando o bebê nasce. A gente deixa de ser uma pessoa sem filhos, com liberdades, com planos, com expectativas, inclusive em relação à maternidade, e a gente se transforma em outra pessoa, agora com outros sonhos, expectativas e outra realidade. E a gente sente saudade daquela pessoa de vez em quando. Sabe aquela coisa de tomar banho quando quer, de ir no cinema quando quer, de não precisar de 1000 pessoas para te ajudar quando você quer fazer um bolo, né? Dormir até a hora que quer, fim de semana. Isso, então, e você sente saudade, nada mais justo. Então, essa consulta pediátrica pré-natal pode servir também para isso, não para ficar falando, olha, sua vida vai ser difícil, nossa, acabou sua vida, não é isso. É para talvez desenvolver técnicas para que essas pessoas lidem melhor com essa crise que é o nascimento do bebê, sim, que não deixa de ser uma crise, com essa transição. E aí vem toda uma capacitação e mudança de comportamento que nós médicos precisamos buscar, né? Hoje nenhuma medicação, a gente sabe, nenhuma medicação faz o efeito que faria mudança comportamental, melhorar a alimentação, melhorar exercício físico. Hoje a gente só fala isso, né? Olha, exercite, coma bem, durma bem, não use substâncias. Não tem estresse. Como fazer isso, né? Então, esse é o momento, e eu brinco, né, com os pacientes assim, que sem o bebê fica muito mais fácil de eu fazer isso do que depois que o bebê nasce. Sim. Porque depois que o bebê nasce, vira aquele furdunço. A sogra tá junta, a tia tá junta, tem uma babá que é uma outra pessoa, não sei o quê. Então, sem o bebê, a gente consegue construir melhor esse vínculo, essa parceria. E a paciente, né, a mãe, o pai, já conseguem entender melhor como é o funcionamento do pediatra que ele escolheu. Dá tempo de mudar, olha que coisa maravilhosa, né? Porque com o neném ali fica mais complicado mudar. E outras recomendações que a gente pode fazer individuais, né? Sem citar nomes, eu atendi recentemente uma paciente
que eu acompanhei durante toda a gestação e que tinha sinais importantes de depressão durante a gestação. E ela não estava bem e ela foi. Só que ela foi todo mês ela ia. E a gente conseguiu fazer intervenções de mudança de estilo de vida. Ela, né, começou a ir atrás das soluções para a vida dela, porque às vezes a depressão nada mais é do que um problema que você não consegue resolver e a depressão é a ponta do iceberg. Ela conseguiu começar a resolver esses problemas e chegou no final da gestação, no blues puerperal, ela estava muito melhor do que no primeiro trimestre. Estava muito mais preparada, muito mais forte. Ela conseguiu resolver as coisas, se entregou, né, assumiu a criança e isso foi muito melhor para ela. Então foi um grande exemplo para mim de que isso é necessário e precisa ser feito. Muito bom. Pessoal, mais uma vez agradecer, tem bastante gente acompanhando aqui no YouTube, a gente está recebendo as perguntas, vou começar agora a comentar algumas. Perguntando aqui, Igor, a Letícia ela pergunta se o pediatra tem que estar presente na hora do parto. Boa. Como funciona isso? Isso é importante, vou só primeiro comentar, eu explico isso no pré-natal que às vezes elas não entendem. São basicamente 3 momentos em que o pediatra participa, né, da questão aí do nascimento. Existe o pediatra da sala de parto, que é quem vai fazer o primeiro atendimento imediatamente, ali quando o bebê nascer. Né, a maioria dos bebês vai nascer bem, precisar de muito pouco ou nenhum cuidado, mas alguns bebês eventualmente vão precisar de alguma atenção imediata. Tem o pediatra que vai acompanhar a criança durante o período de internação, né? Geralmente ali da equipe do próprio hospital, aqueles 2 a 3 dias em que a criança fica internada junto com a mãe até alta, e tem o pediatra depois que vai seguir a criança no consultório, tá bom? Posso só acrescentar? Claro, por favor. O pediatra que faz o acompanhamento do parto é o pediatra neonatologista, né? Isso. Então existe essa especialidade pediátrica e a pessoa precisa ter essa capacitação para fazer o acompanhamento na sala de parto. Então não é assim, olha, eu vou ali no pediatra X e ele vai fazer tudo isso. Não, às vezes a pessoa não acompanha a sala de parto e isso é importante ser conversado também na consulta pré-natal. Sim, né? Perfeito. Agora tem uma pergunta aqui da Letícia Fernandes Dias, que ela disse que não gostaria de dar bico para o bebê quando nascer. Sim. Você tem algum estudo que fala sobre o assunto? Sim, sim. Muitos, né? Então, se puder comentar rapidamente sobre qual a visão sobre os bicos atual. O que eu acho que uma resposta interessante para essa pergunta é o seguinte: a neuroplasticidade do bebê é intensa como em nenhuma outra fase da vida. A maior intensidade é intraútero, depois continua muito intensa até os 2 anos, diminui um pouco a velocidade da neuroplasticidade, que é a formação de novas sinapses, a construção do cérebro do bebê. É muito, muito rápida nessa fase. E eu falo para os pais, tudo que eles fazem é porque eles aprenderam com a gente. Então, dar bico nessa fase, né, mamadeira ou chupeta, você vai ensinar, você vai mostrar para ele um recado de que aquele é o jeito de mamar, né? Então, se você der seio, mamadeira e chupeta, ele vai ter 3 recados diferentes ainda numa fase de muito aprendizado neurológico, mudança neurológica. Então isso pode causar um confundimento, que a gente fala, uma confusão de bicos. E aí a criança pode ter dificuldade para mamar o peito, tá? Existem crianças que precisam de mamadeira e a gente não vai conseguir contemplar todos os assuntos aqui. Existem, lógico, não é agora que a gente, né, vai falar se vai mamar a mamadeira ou não. Óbvio que todo mundo vai fazer de tudo para não mamar a mamadeira. E na maternidade, em geral, eles não mamam mamadeira, né? Se precisar de complemento, vai ser sem bico. Depois tem a sonda de translactação, que é uma sondinha que a criança pode mamar o complemento no peito, através dessa sondinha, e que é mais uma maneira de não dar bico. Então a gente prefere que não use chupeta, nem leva para a maternidade, chupeta nem mamadeira, tá? E depois o pediatra com a família decide o resto, mas na maternidade não. Perfeito. Já mostra para a família aí essa daí. Você perguntou que... Eu achei interessante, a Vera Lúcia mandou um comentário aqui sobre o que a Denise falou, que ela tem depressão, está com 28 semanas, passa por psiquiatra, psicóloga, mas ainda assim se sente muito angustiada e sozinha, abandonada. Gente, isso é um assunto tão importante, porque se sabe que a maioria
Tem estudos que falam em até 70%, 80% das depressões, que hoje em dia a gente nem chama de depressão pós-parto, se fala em periparto, porque se sabe que a maioria das vezes os sintomas começam já durante a gestação, até essa porcentagem tão alta não tem diagnóstico. Ou seja, porque a mulher não compartilha, ela não fala disso com um profissional. Sim. Muitas vezes entende que é assim mesmo e tudo mais, ou sintomas de ansiedade, que é um outro extremo. E aí mais uma importância do pediatra, que é mais uma pessoa que está junto, né, tratando ali dos assuntos relacionados à gestação e que pode identificar essa mulher que tá assim. E para quem está com esse tipo de sintoma, é muito importante falar. Levar, dizer que se sente, né, mais triste, angustiada, sem vontade, falta de ânimo, né, de vontade de fazer as coisas, são sintomas bem característicos. Então, e falar sobre isso, e se a pessoa não te ouvir, você fala para outra, e fala para outra, e fala para outra. Porque tem médico que realmente não valoriza ou que medica sem, né, investigar muito bem. Não julgando, porque as pessoas têm vários tipos de trabalho diferentes, mas é importante que você se cuide. Então, a Vera Lúcia que falou isso, não foi? Foi. Vera Lúcia, você que falou que está se sentindo sozinha, angustiada, tem uma boa notícia. Você nunca mais vai ficar sozinha, porque você vai ter seu neném, que vai ser sempre o seu companheiro. E pensa, você precisa estar bem para você criar uma criança saudável emocionalmente. Pensa na mãe que você vai ser. Então procura ajuda, porque o momento que o neném nascer não é hora de procurar, tem que procurar agora, para você ficar bem para ele, tá bom? Uma pergunta rápida da Tamires Regis, só para um comentário bem breve, ela disse que teve neném agora, deve ser recente, não está tendo leite. Existe não ter leite? Existe não ter leite, tem até um CID para isso, né? A gente tem questão de mama, de tipo de mama. O que a gente precisa saber é se tudo está sendo feito para que essa pessoa chegue à conclusão de que ela não tem leite. Que existe, mas é bem incomum, né? É bem incomum. Existe, é bem incomum, mas tem um detalhe. O estresse, incluindo a cobrança de amamentar, pode ser um grande fator para diminuir seu leite. Então, o que eu falo? Você precisa dar o seu melhor para o seu filho. Se o seu melhor está sendo suficiente, tá beleza. Se não está, a gente precisa ver porque você é que é a mãe dele. E esse é o seu melhor, né? Então existem formas de aumentar o leite através de medicamento, que você precisa conversar com o seu médico, através de estímulo da mama, bomba. Alguém precisa ver sua mama para ver se o bebê está conseguindo pegar e assim estimular. Então tem várias formas aí de você estimular. Acreditar que não tem leite é assim o último do último capítulo da história. E se você quer muito amamentar, tem como você chegar lá, tá? É raríssimo uma pessoa não produzir leite. Queria agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aqui no YouTube, tem bastante gente. Instagram nem tô vendo. Jéssica, Maria, Ana, Tailena, Fátima, Rafael, Vera Lúcia, que agradeceu. Jéssica, Pri, tem uma pergunta aqui. Isa, você quer falar? Tem na verdade o seguinte, a Raquel Reus perguntou pelo YouTube, com quantos meses ela pode colocar o brinco na filha? Ah, isso daí. Só vou repetir por causa do microfone. A Raquel fez uma pergunta sobre colocar brinco no bebê recém-nascido. Então, rapidamente, quando a gente recomenda? É engraçado que isso é do Brasil, né? Rapidamente, desculpa, na hora que você quiser, tá? Antigamente era feito na maternidade, hoje as maternidades não fazem mais. Eu prefiro fazer com 1 mês, porque fica mais simétrico, só por isso, não tem risco pro bebê. Não tem uma regra e não tem um risco. Não tem regra, não tem risco, mas é só no Brasil que faz, né? O quê? Europa, Japão, eles não fazem, não querem de jeito nenhum. Coloca bem mais tarde. É outra cultura, né? Cultura. Mas aqui, ok, coloquei na minha, deu tudo certo. A Tailena pergunta se tem algum cuidado hospitalar obrigatório com recém-nascido. Tem alguns, né? E se o bebê está mamando bem, se há necessidade de complemento. Porque nem sempre é possível ver darem banho no bebê no hospital. Calma. O banho no bebê no hospital é uma polêmica. Hoje tem até maternidade que não recomenda o banho logo que o neném nasce para não mudar a microbiota do bebê e isso fazer uma saúde melhor para ele no futuro. Mas isso é bem controverso. É controverso, Existe um grande debate sobre isso.
para aproveitar o assunto, é o que se sabe, acho que a principal coisa que tem evidência é não dar o banho tão precoce para evitar hipotermia, né? Isso é, assim, não deixar o bebê passar frio, que isso pode piorar a parte respiratória, etc. Isso. Mas se vale a pena dar banho depois de 24 horas, 48 horas, etc., por causa da questão da flora, microbiota, ainda é um grande debate. É controverso. Mas você precisa pedir para ver. Se você tem medo de não ver, você tem que falar, olha, é o seguinte, o banho do meu filho eu quero ver. Cada maternidade tem uma política quanto a isso, mas tem procedimentos que são padrão, né, testes, exames que são feitos com todo recém-nascido. Perfeito. Vou voltar aqui para as nossas perguntas. Quanta pergunta? Muita pergunta. Meu que a gente está Deus. tentando filtrar, pessoal, as perguntas relacionadas ao tema aqui, ao assunto da live, tá? Mais de 100 pessoas. A minha eu nem sei, no meu eu nem sei se tem pergunta, porque eu nem estou olhando. Vamos olhar depois no Instagram, as perguntas de lá. Eu gostaria de saber, Renata Fortunato, sobre essa questão da fórmula. É verdade que existem crianças que precisam de fórmula porque a mãe não está produzindo leite suficiente? Bom, foi respondido, né? Foi muito parecido com a pergunta que a Denise acabou de responder. Também perguntaram aqui por que ele está contraindicado no uso do esterilizador. Boa. Então. Também tem a ver com pessoal. microbiota. Também, pode falar. Não, eu só estou repetindo porque ela está passando para a gente, mas por causa dos microfones. Então, pediram para explicar melhor sobre a questão de por que não esterilizar as coisas. Essa também é uma novidade, né? A gente tem ouvido muito falar. Teoria da higiene é um conceito já do início dos anos 2000, aí final da década de 90. Concluiu-se a história da vitamina S. Concluiu-se que quem se limpa demais, fica limpo demais, tem uma imunidade diferente, talvez até mais risco de infecção e mais risco de alergia. Isso é fato. A vitamina S é a vitamina da sujeira. É a vitamina da sujeira. A gente já sabe, né? Os nossos avós já falavam isso, vitamina S, tudo bem. Beleza. O que a gente sabe hoje é que tem estudos, né, que falam que quando a gente limpa demais, álcool gel, criança que vive muito em apartamento, que não tem contato com animal, que não vai para a natureza, essas crianças também têm uma saúde, podem ter uma imunidade pior. Então a gente precisa ser menos estressado com limpeza, deixar a criança brincar, sujar pé, entrar no rio, não sei o quê, lógico, com bom senso, né? Não virar porquinho, né? Sim. E aí o CDC, que é o Center of Disease Control É a Anvisa dos Estados Unidos. Isso, o CDC, que é dos Estados Unidos, eles falam que eles sugerem no site deles que a gente não use esterilizador porque você aumenta a proliferação de fungo e porque você diminui a bactéria normal ali da mamadeira ou da chupeta, enfim, do que você está esterilizando. Agora uma dúvida, não esterilizar desde bem pequeno? Porque eu sou pai também, principalmente no segundo filho, depois de uns 6 meses, já tomou várias vacinas, aquela chupeta que cai no chão, a gente dá aquela limpada assim na roupa e devolve, né? Então não preciso mais ficar... Teoricamente, aí vai um pouco também do costume de cada família ou de cada pediatra, tá? Vou te falar o que eu faço, agora é individual. Teoricamente, a limpeza com escova, água corrente e detergente neutro é suficiente. Sim, okay. O esterilizador não vai fazer mais do que isso. Perfeito. Ele esteriliza... Então não é não limpar a... Não, pera. Não se esteriliza. Não, é importante ficar claro isso. É não esterilizar, não precisa. Sim. Porque na hora que você abre o esterilizador, já encheu de bactéria de novo, né? Então, na verdade, a gente está cuidando da microbiota natural da criança, que hoje é tão valiosa. Sim. Aliás, eu estava vendo você falar de microbiota, a gente tem 3 quilos de bactéria no organismo, tá? Olha só, eu estava gravando um vídeo falando sobre isso, você não tinha essa informação. Você tem 3 quilos a menos, porque 3 é bactéria. Olha só. Legal, né? Dá pra tomar antibiótico e 3 quilos. Mas elas são do bem, elas têm Eu queria, antes, a Isa quer mandar uma pergunta, mas tem uma muito boa aqui da Caroline Werner. Obrigado, Caroline, e todo mundo que está aí acompanhando a gente pelo YouTube. Quais perguntas ela deve fazer na consulta com o pediatra para entender se a linha de trabalho dele vai de encontro com as expectativas, né? O perfil ali do pediatra. Sim. Olha, eu vou dar uma dica importante. Se as suas perguntas não são importantes para o pediatra que está te atendendo, corre, vai para outro, porque esse não é o seu pediatra. Então, assim, por exemplo, o pessoal que chega para mim com 37, 38 semanas, né? O pessoal só quer saber se eu sou disponível, né? Eu vou conseguir falar com você, né? Então, em geral, essa expectativa você tem que, com certeza, alinhar com o seu pediatra. Às vezes, o cara tem uma linha que não é o que você quer, né? O que você espera.
Então, expectativa, se não for bem alinhada, é igual a frustração. Se você acha que o seu pediatra vai estar lá na sala de parto e ele não tiver, como é que faz, né? Então, tudo. A pergunta é, qual pergunta deve ser feita? A minha resposta é todas. Todas as dúvidas que você tiver. Tudo que você tiver. Se você perguntar, olha, eu posso dar cenoura para o neném no primeiro dia de vida? E o seu pediatra falar, poxa, que pergunta é essa? Esquece. Não sei. Se é o cara bom para você. Tem que responder porque é uma dúvida sua. Teoricamente você não sabe e quem sabe é ele, né? Então você está buscando uma referência, uma segurança, um porto seguro. É isso que você tem que sentir no profissional que te acompanha. Aliás, que acompanha o que tem de mais precioso na sua vida, que é o seu filho, né? Não é nem você o paciente, é o seu filho. Então, precisa ser alguém que realmente se alinhe com você. Reinaldo Nani mandou um comentário aqui que a pediatra dele é muito boa, confio e indico. Visitem, doutora Denise Leles. Que no caso sou eu, Obrigado, né, Reinaldo? Reinaldo? Obrigada, viu, pela audiência. Reinaldo está na Europa. Tá vendo lá da Europa a nossa live. Estamos internacionais. Legal, muito bom. Live International. Deixou o seu site aqui. Ah, lógico. Fala o site. Aliás, pessoal, lembrando, nós dois temos nosso site, doutora Denise Leles ou só Denise Leles? Doutora Denise Leles. DeniseLeles.com.br, o meu é igorpadovese.com.br. A Denise tem um Insta muito bom, doutora Denise Leles também, Isso. né? O Instagram com muita dica, muita coisa bacana para quem está grávido, ou com bebês, ou mesmo com crianças maiores. Muita coisa. A Denise tem uma especialização de nutrologia e fala muito sobre essa parte de alimentação. Então, quem também me acompanha aqui no YouTube, mas não tem o Instagram, também tem o meu, que é @doutor.igorpadovese. E então, para continuar seguindo e recebendo dicas aí. Vamos Legal. lá, a Isa tinha uma pergunta? Isso. Letícia Fernandes Dias, ela perguntou sobre os cuidados com a roupa do bebê. Ótimo. Ela tem que passar todas as roupas, só lavar é suficiente, tem que lavar a primeira vez. Dá para ouvir? Então, Dá pra pronto. ouvir. Sobre os Tá. cuidados com as roupas do bebê, Denise. Tá. Letícia, tem algumas coisas em relação a isso. Primeiro, cuidado com o que você se mete para fazer, porque aí às vezes a gente não dá conta. Então eu diria o seguinte, antes do bebê nascer, você vai lavar tudo, vai passar tudo, vai deixar tudo maravilhoso. Depois que o bebê nascer, talvez não dê, e tudo bem, tá? Você vai lavar tem que lavar, e passar se der, tá? A gente fala que do ponto de vista de saúde, o passar tem mais a ver com fungo, né? Porque quando você quer tratar fungo, você precisa passar a roupa que tem contato com o bebê. Então, o bebê que tem muita assadura, que tem contato, sei lá, lesão de pele, é mais importante passar. Se não, faz o que der, amiga, e se cuida, porque o seu bebê precisa de você bem. E esse conceito de fazer o que dá, né, é muito importante. Porque as pessoas na prática se cobram muito, né? Existe uma autopressão ali da mulher, de que ela tem que fazer tudo perfeito, e isso não é real. Às vezes perguntam pra mim, como é que você dá conta de tudo? E eu falo, mas quem disse que eu dou? Né? Tipo, todo dia cai um prato, a gente equilibra 50, todo dia cai um, e tudo bem. Isso aí, você tem que não deixar cair os importantes, entendeu? A Dom Docas da Juju tá mandando aqui uma pergunta, se depois do nascimento eu posso, na minha dieta, comer só sopa, sucos naturais, água e frutas. Oi! Não! Não é momento de fazer dieta, tá? Pelo Responde contrário, aí, é super obstetra. importante que ela tenha uma alimentação. Ela falando do pós-parto, pós-nascimento, mas ainda assim. Tanto na gravidez quanto no pós-parto, período de amamentação, é muito importante ter uma alimentação, uma dieta equilibrada. Né? A sua necessidade de ingestão calórica diária é maior, consideravelmente maior, por estar amamentando. Exatamente. Amamentar gasta energia, consome calorias. A gente gasta 600 calorias por dia para amamentar. Olha que maravilha, é uma aula de spinner de 1 hora, tá? Por dia. Então, por dia. Então aproveite, coma bem, porque quem não come bem, o organismo entende aquilo como um agravo. O seu organismo não sabe que você está de dieta, ele entende que você está passando fome. E aí diminui a produção de leite, tá? Você pode até emagrecer, mas você pode colocar em risco a produção de leite. Então é comer bem, e aí o resto é a amamentação que vai fazer. Perfeito. Mais uma pergunta. A Josimeire aqui no YouTube, ela está perguntando qual o melhor dia para fazer o teste do pezinho. E também, adicionalmente, algumas maternidades, elas dão opções de testes avançados. Então, teste de dente, teste, enfim. Que testes fazem sentido serem feitos na maternidade? Que testes devem ser feitos logo depois? Como que vocês orientam? Ótimo. Deu para ouvir a pergunta, né?
Então, a maioria das maternidades faz o teste do pezinho entre o segundo e o terceiro dia de vida do bebê. Tem o teste a partir de 48 e alguns fazem depois por algum motivo de saúde, enfim, no dia que vai embora, mas em geral é a partir do segundo dia, né? E aí os testes avançados, eu sou um pouco suspeita para falar disso, tem a recomendação do básico, que é o que tem também no serviço público, que isso não pode deixar de fazer. E os ampliados, eu sou muito a favor. Eu acho que tudo que a gente puder saber com antecedência é melhor, né? E é um teste, teoricamente, que você já vai colher para fazer o básico. Então, se você puder fazer o avançado, faça, porque vai ser um pouco mais de informação. Existem aí testes, por exemplo, na China, que o pessoal já faz um teste genético para investigar possíveis doenças genéticas, inclusive da velhice. Então, provavelmente o futuro, a tendência é que a gente tenha muito mais testes genéticos no teste do pezinho no futuro. E aí é óbvio que é interessante fazer. Tem uma outra pergunta muito boa da Caroline Werner. Quais cuidados são indicados na convivência entre recém-nascido e animais de estimação? Ai, adoro! Ótimo. A convivência livre é mais benéfica ou arriscada? E vou contar uma experiência pessoal de que a gente tem a Beatriz, que vai fazer 5 anos, temos uma filha do meio canina, que é uma Golden, a Mel, que tem 2 anos e meio, e o Gui agora, que está com 1 aninho e pouco. Então, o Gui desde muito pequeno sempre conviveu, levou muitas lambidas quando era recém-nascido, que a gente, óbvio, ficava perto, mas às vezes saía um pouco do controle. E quando começou a engatinhar, é uma coisa que foge do controle. Ele dividia os brinquedos com a cachorra. Tudo e aí uma hora você desencana. Tudo de bom, tudo de bom. Então tudo bem, às vezes você dava descuidado, assim, de 5 segundos ele tava com o sapato na boca, lambendo a sola. Então, voltamos ao tema aí da vitamina S e a pergunta é muito legal. Sim, vitamina S. Então, assim, essa pergunta é ótima porque não é só isso, né? O Igor já falou metade do que eu queria falar. Porque você torna o ambiente mais saudável. Pensa, a gente é bicho, né? A gente veio da natureza. E a gente não tem mais contato com isso. Então, quem tem o privilégio de ter contato com o animal durante a gestação já está no lucro. Quem tem ainda na primeira infância está mais no lucro ainda. E não é só por causa de melhora de imunidade e alergia, mas também por desenvolvimento, né? Cuidar de um animal, ter contato, o animal aprende, a criança aprende, todo mundo aprende. Então, assim, não precisa mudar nada, deixa o seu filho canino ou felino aí, porque ele vai se adaptar ao bebê e vai ser todo mundo mais feliz. Não, é muito legal, eu queria mostrar umas fotos aqui, que eu não sei se vai dar, mas é muito bonitinho. O Gui agora com 1 ano e pouquinho, ele acorda, aí ele vai, a gente vai na sala e vai procurar a cachorra. É muito legal. Ele faz o zoom, mostra no eu vou achar aqui as fotos do Gui. E vai, ele abraça e beija a cachorra, é um barato. Enquanto você procura a foto, uma dica importante de quem tem cachorro, principalmente em casa, e vai chegar com o neném, filma. Porque é a coisa mais linda do mundo. Eu já vi vários vídeos que pacientes me mostram do cachorro recebendo o bebê. É muito legal. Muito legal. É interessante notar o comportamento do cachorro como muda. Assim, no começo ela estranhava. Então, eu tenho 2 gatos, então eu amo o cachorro, amo o gato. Tenho 2 gatos porque moro num apartamento. E assim, tenho 2 filhos e posso garantir que dá tudo certo. Ai, que fofo. É perigoso. Não é perigoso, gente. Não é sacanagem falar isso. Só se você estiver doente, né? Sim. Mostra aí, eu já respondo. Não só, ele tá dando zoom aqui. Tem várias, né? Vou achar um com a Bia também. É a coisa mais linda. Mas deles abraçando a cachorra é muito legal. Eu tenho da minha com o gato também. E então, não é perigoso. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas orientações. Eu vejo mãe chegando da maternidade que alguém falou que não é para pegar o bebê quando ele chora, porque senão ele vai ficar acostumado. Gente, o bebê acabou de nascer, você está criando um vínculo, o nenê está aprendendo que você... querendo estabelecer rotina ali do recém-nascido. Não, primeiro é vínculo. Rotina. No primeiro mês você tem uma meta, 2, né? Uma amamentar, a segunda é criar vínculo. Seu bebê precisa entender que você é o porto seguro dele. Não adianta querer educar o sono na maternidade. Cada coisa ao seu tempo. Pode beijar o neném, pelo amor de Deus. Gente, só vou aproveitar para comentar que é um caso recente, eu não vou citar, mas assim, não precisa colocar regras para quem vai visitar a criança, a gente tem que vestir pro pé, tomar banho de álcool gel, né, colocar isso na porta da maternidade, assim, só isso é falta de orientação adequada. Né? Eu vou fazer uma
um acréscimo na sua orientação. Se você não gostar da pessoa, você fala que o obstetra não deixa. Pode pôr a culpa no pediatra. Eu falo muito isso. Me use. Fala que fui eu que não deixei. Aqui a gente tem uma pergunta da Thay Helena também no YouTube, perguntando como prevenir picadas de inseto em bebês. Repelentes, inseticidas, pulseiras de citronela, o que você indica? Repelente de passar no corpo, nenhum antes de 6 meses. Não pode, por recomendação. A partir de 6 meses, pode qualquer um, praticamente. Antes disso, a barreira mecânica é a melhor. Mosquiteiro, redinha em cima do bebê. E você pode usar o inseticida de tomada, desde que o bebê fique 2 metros de distância da tomada que está o inseticida de tomada. Aquele que é líquido, de preferência, que tem menos cheiro, tá? É uma pergunta rápida aqui da Letícia também, Fernandes Dias, em relação à natação. Ela pode colocar a partir de quantos meses? Tem alguma contraindicação? A maioria das academias de natação de bebê, eles aceitam a partir de 6 meses, tá? Eu não sei, eu não conheço uma que aceite antes, mas teoricamente o bebê poderia, não tem contraindicação. Molhar o ouvido é uma lenda, não tem problema molhar o ouvido. O nosso ouvido só não pode molhar quando tem perfuração de tímpano ou quando a criança tem algum problema que o otorrino indique que não molhe, mas naturalmente você pode molhar o ouvido, não é nenhum problema para a criança. Perfeito. E natação é super legal para o bebê. A Marta Lemos está dizendo assim, que pena que ela mora em Fortaleza, minha neta está para nascer e nem posso levar para a doutora Denise. Entra lá no Instagram para ver as dicas, aí você me manda as dúvidas do neto. Quero saber tudo do neto. Legal. Eu vou passear lá em Fortaleza. É bom. Eu só fui para congresso para Fortaleza. Eu fui já, delícia. A cidade. A Regina comentou que a cachorra ficou com ciúmes e rejeitou. Tem isso, viu, gente? Tem isso. Rejeitar, mas você pode reverter isso. Sim. Né? Principalmente macho, viu? As fêmeas, elas acolhem mais, como se fosse um bebê delas. É muito do cachorro da raça. Da raça, de como você está se comportando. Às vezes você deixa muito o cachorro de lado e ele sente mais. Tenho várias histórias. Vamos lá. Mais perguntas aqui. Melina Ascensão Sestari, uma amiga minha de muito tempo. Nasceu com desconforto respiratório. Hoje tem 1 ano e 4 meses, com problemas respiratórios, suspeita de alergia, mas o pediatra diz que ainda é cedo para o teste. A partir dos 2 anos. Mesmo? É isso mesmo. Então, aí é um caso muito específico, né? Eu acho que teria que ver outras questões. Se o pediatra indicou isso, provavelmente ele está baseado no que ele está vendo de exame clínico. E aí é importante seguir o que ele falou. Um abraço, Melina, Michael. Obrigado por acompanhar a gente aí. Igor, Mais perguntas? e sobre a questão de vacinação para criança, né? Igor e doutora Denise, quais são as obrigatórias? Como que funciona isso logo após o nascimento? Qual que é o período que as vacinas devem ser tomadas? Então, perguntou para uma pessoa mega pró-vacina, né? Que todas as vacinas, que, na minha opinião, que existem, deveriam ser para todo mundo, né? Gente, isso é um tema polêmico, mas que não deveria, porque não deveria. A gente é médico, tradicional, de uma formação extremamente rigorosa, científica, então a gente acha que não tem cabimento, né, não dar vacina em criança, assim, sendo bem franco. Teve um post da doutora Ana Escobar muito bom sobre isso um tempo atrás também, que eu até repostei, que assim, tem que dar vacina, é uma das maiores evoluções da humanidade. Exatamente. Tem um texto do Drauzio Varela, que eu recomendo, quem tem dúvidas sobre isso, coloca no Google, chama Sábios Antivacinais, foi um texto da Folha publicado uns anos atrás, que ele também descasca, assim, ele pega pesado, porque a gente considera um absurdo não vacinar. Assim, nos Estados Unidos, surto de morte de criança de sarampo, porque pela moda de não dar vacina que não tem nenhum fundamento. A gente é um pouco exaltado com isso, porque é um negócio... Também não acredito que você recebe no WhatsApp. Muita fake news, muita bobagem, vocês uma especulação porque é autismo, não, gente. Mas pergunte, se você tem dúvida, pergunte. Sempre, mas... E é isso, e eu vou acrescentar. Eu passei 10 anos da minha vida, acho que mais, no pronto atendimento do Hospital Universitário, inclusive onde eu conheci o Igor. E a gente atendia numa época que tinha 50 atendimentos por dia e as crianças morriam. Então você vê uma criança morrer de meningite, você nunca mais questiona uma vacina. Ponto. A minha resposta é essa. Não tem que não vacinar, tem que vacinar para tudo que você puder. É isso. Gente, vou fazer aqui minha esposa
deve estar acompanhando. Um beijo, meu amor, daqui a pouco eu tô em casa de volta. Que ela me mandou uma foto aqui da Mel cuidando do Gui com 1 mês. Aí já que eu mostrei as outras, eu vou mostrar aqui de novo. E era bem interessante, porque ele bem pequenininho, como ela tinha esse lance de proteção. Ela ficava do lado, assim, ficava o tempo todo por perto. Muito legal. Muito legal. A Lud, no Instagram, tá dizendo que pediatra incrível. Eba, obrigada. Elogios uma coisa que eu gosto, bom. a Denise, enfim, é suspeito para falar também. E tem uma aula dela, né, que pouco tempo atrás deu um curso que a gente fez para gestantes. Eu gosto muito da forma como ela aborda a questão da mãe, que é uma coisa meio negligenciada. É aquilo que a gente falou no começo. Toda a atenção se volta para o feto. Sim. Quando, né, o recém-nascido ali nasce. E a mãe fica esquecida e é quem mais precisa de cuidado nesse momento, né? Mais ou tanto quanto o bebê. Eu lembro de uma situação específica que chamou bem a atenção, que era um médico. Enfim, a esposa não era médica, mas a família toda também dele, não eram de médicos, enfim. E de outro estado, mas estavam morando aqui. Chamou muita atenção quando eu fui passar a primeira visita, no primeiro dia após o parto. Então estavam lá na maternidade, com a suíte reservada, aquela festa, né? Um monte de gente, estourando champanhe. Eu entrei no quarto para ver a paciente e oferecer, não, doutor, brinda com a gente, com a taça. E é aquele auê, a bebê no berço, todo mundo em cima da bebê. E a mulher tava com uma cara de... Alguém me tira daqui, de desespero. E assim, ninguém tava percebendo. Porque, e assim, toda aquela festa, e ninguém olhando pra pobre coitada que tava lá, com dificuldade pra aumentar, com dor no peito, toda inchada, sem saber o que fazer. Se sentindo horrorosa, né, que tem esse detalhe. Esse é o que mais marcou, assim, a cara dela de pavor, e aquela festa, gente... Assim, E isso é muito legal de alinhar antes. A consulta pediátrica pré-natal serve para isso. Eu faço muito isso. E brinco, né? Como eu já falei, me usem. Então, se precisar, eu ligo lá e falo, gente, não é para ficar no quarto por causa do neném, sei lá, qualquer coisa para proteger a mãe, sabe? Então, na verdade, o bebê não tem risco. Se for um bebê, lógico, saudável, né, que não tiver nenhuma complicação, teoricamente pode receber as pessoas, tudo, mas é muito importante olhar para a mãe e ver se é isso que ela quer, né? Porque quem está ali no meio da bagunça, com a cobrança e com dor, porque a pojadura dói, né, quando desce o leite, tá com dor pós-parto, tá lá se sentindo feia, e às vezes a coisa é meio invasiva. Então é importante o casal se alinhar, fazer sinal, nessa hora eu quero que todo mundo saia, enfim, para a mãe ficar bem, para o bebê. Pessoal, estamos chegando perto do fim aqui da live, vou dar mais uma passada rápida nas perguntas que estão enviando. No Instagram eu nem olhei as perguntas do meu Instagram. Enquanto você também, se quiser olhar nas suas perguntas. Você pega? Tá. A Melina Amadeu pergunta sobre as vacinas que são dadas na hora do nascimento. São 2 vacinas que são feitas, né, por ocasião do nascimento, que é a BCG e hepatite B. Essas vale a pena dar ainda na maternidade e outras vacinas vão ser dadas depois, geralmente a partir de 1 mês de vida. O Inus Gomes, a pergunta aqui sobre indução de parto. Inus, entra no meu canal do YouTube, tem um monte de vídeo sobre isso, inclusive um bem detalhado sobre indução. Pré-natal para mãe soropositivo indetectável, é um pré-natal especializado, de alto risco, mas por definição costuma ir bem. Temos mais perguntas aí sobre os temas pediátricos, Isa? Pode pôr, que acho que eu não vou conseguir responder. A Regina Freitas, ela comenta sobre algo que foi dito no início. Ela disse, minha sogra engordou 29 quilos na gestação e meu marido é obeso desde criança. Não tenho dúvidas da influência que sobre o peso dela teve no desenvolvimento dele. Com certeza, tem muita relação. Faz todo sentido, pode ter a relação tanto direta da gestação, de ter ganhado muito peso, como provavelmente se ela é obesa, tem hábitos que fizeram o filho incorporar e também ser obeso. Né? Isso também tem uma influência importante. Comportamento, né? Os hábitos. Igor, mais uma questão aqui, perguntando sobre viagem de avião. Com que idade a criança pode... Ótima pergunta. Então, posso? Pode, por favor. Até 1 mês, o bebê é bem frágil. Tanto é que se o bebê tiver uma febre, ele é internado e recebe antibiótico sem nem a gente saber o que é. Isso é protocolo, né? Até os 2 meses, ele começa a ficar um pouco melhor de imunidade, mas ele também começa a receber as vacinas. E ele tem as 3 vacinas mais importantes, né, na verdade 4, hexavalente, pneumo, rotavírus, depois as meningites, com 3 meses.
Então, com 3, ele tem aquele kit inicial de vacina que deixaria o bebê um pouco mais protegido, seria um pouco mais seguro para ele viajar do ponto de vista infeccioso. Claro, se a gente estiver na época da gripe, que a gente está chegando aí, a gente, até 6 meses o bebê não pode ser vacinado para gripe, então a gente também não vai proibir uma viagem até 6 meses, a não ser que o bebê não esteja bem. Eu diria que 3 meses com as vacinas em dia é tranquilo. Existe uma regra absoluta, mas é um razoável. Lembrando que às vezes tem mulheres que tiveram parto em outro local, precisam voltar. Sim. A gente sempre tem que individualizar a situação, mas essa seria a recomendação principal, né? Sim. A Caroline Werner mandou aqui de novo uma outra pergunta sobre a rotina de consultas de acompanhamento do pediatra com recém-nascido. Se é um padrão ou varia de médico para médico, é interessante comentar isso. Eu costumo dizer que o início é o pré-natal ao contrário, né? O pré-natal ela vai todo mês, no final vai com mais frequência, depois toda semana, e a pediatria é mais ou menos ao contrário, vai com bastante frequência no início e depois vai espaçando, né? É legal você comentar. Essa frequência é muito individualizada também, né? Eu vejo necessariamente todo mundo uma vez por semana até um mês. A primeira consulta é um dia depois da alta hospitalar, né? No dia seguinte, até porque a pessoa quer que seja, porque ela está cheia de dúvida. Então é uma vez por semana, com um mês a gente decide se vai ser a cada 15, se vai ser uma vez por mês, e assim vai, porque é importante essa... Pode-se dizer que é um padrão meio mínimo que seja visto todo mês, né? Até os primeiros meses de vida. O que a sociedade recomenda é até o 10º dia a primeira consulta, aí com um mês e depois uma vez por mês até os 6 meses. Então depende do cenário, da situação do acesso, né, ao pediatra, mas o primeiro mês de vida sem dúvida é o mais crítico, né? De todos os primeiros 3 e depois tudo vai entrando mais nos eixos. Então esse papel do pediatra próximo nesse início é muito importante. Aí depois com 1 ano e meio, gente... Difícil. Eu falo que é a idade mais difícil, de 1 ano e meio a 3. Eu acho muito difícil. Porque a parte braçal do recém-nascido é braçal. Você está lá de pós-parto, você está de luto, você está se construindo e tal, mas você resolve. Agora, depois que o bebê começa a andar, ele não se comunica tão bem, ele faz tudo, ele tem uma liberdade motora, ele não tem 0 negociação, porque ele não entende, aí entra aquela coisa de educar, né? Então, de 1 ano e meio a 3, eu achei, dos meus 2, o mais cansativo, o mais difícil. Perguntaram aqui se o pai precisa ir na primeira consulta. Oi, como assim? O pai precisa ir em todas as consultas. Todíssimas, principalmente na primeira, porque, na verdade, hoje a mulher está no mercado de trabalho igualzinho o homem, né? Então, quanto mais a gente divide essa função do bebê, melhor. Temos mais... Nós jogo rápido que dá para responder as últimas perguntas do chat aí, Igor, desde a... Tiele, a vacina BCG, se não ficar a marquinha, tem que vacinar de novo? Não tem que revacinar, isso é recomendação. Como identificar hérnia de bebê recém-nascido? Tem que examinar, físico, pode ter exame físico. Eventualmente, tem que fazer um ultrassom. Com o exame físico, a gente já consegue ter uma boa suspeita, você confirma com ultrassom. Pode ser inguinal e pode ser umbilical. A umbilical, a gente, em geral, eles não indicam, cirurgiões não indicam correção, e a inguinal é sempre necessária correção. Ótimo. Pode viajar um bebê de 2 meses, a gente acabou de falar. Pode dar água para a criança a partir de quantos meses? Se ela tiver em aleitamento exclusivo, ela não precisa tomar água. Aleitamento exclusivo é exclusivo. Depois que começar a introdução alimentar, aí vai introduzir a água também. Perfeito. E chazinho? Líquidos coisa de vó. Sigam meu Instagram, lá eu falo sobre líquidos com sabor, né? Até 1 ano aí é recomendado que o bebê tome só água, além do leite, né? Como líquido, porque senão eles aprendem a tomar suco, aí eles param de comer fruta, o suco já está proscrito da alimentação infantil, a gente não dá, só eventualmente, mas que não seja um hábito, né? Então, hoje o suco, as bebidas açucaradas são um desafio para a gente, porque é o que mais está relacionado a problemas alimentares. Então, o chazinho, por enquanto, não. Perfeito. Uma dúvida, o umbigo do meu bebê ficou com um fundo com uma bolinha no meio, é normal? Acontece muito. É como se fosse um anexozinho final aí do umbigo que ficou. Se isso incomodar, não é perigoso, não é doença, não é nada. Claro, precisa ser avaliado para ver se é isso mesmo que eu estou falando. Mas se for só isso, aí no futuro pode fazer uma cirurgia estética para melhorar, tá?
Vacina de febre amarela para bebês? A partir de 9 meses só. Olá, Melina, 9 meses. Tá? A partir de 9 meses que pode vacinar a febre Tem uma vacina amarela. chata, né? Que tende a dar um pouco mais de reação, pode vacina dar. de vírus vivo atenuado. Ela pode dar um pouquinho de febre, às vezes dorzinha no corpo, mas é importante, né? Em São Paulo a gente vive tendo caso aí nos parques, né? Sim. Pessoal, acho que vamos encerrando. O Instagram derruba a gente automaticamente depois de 1 hora, tá bom? Acho que foi válido. Muito obrigado, Denise, pela participação. Espero que tenha ajudado, esclarecido essa dúvida. Espero que todos aí que acompanharam possam visitar o pediatra, né, durante ainda o pré-natal, possam disseminar essa informação. Não esqueçam de seguir, né, a gente nas redes sociais, se inscrever no canal do YouTube, acessar ali o Instagram, meu e da Denise. Isso aí. Tivemos bastante participação aí, foi muito bom. 100 pessoas que se mantiveram Legal. aí oscilando, mas em torno desse número. Agradecendo aí rapidamente a Caroline, que mandou várias perguntas, Rosálida, Danila Molina, Esther, Regina Freitas, Tata, Teodoro, Daniela, Tiele, Paloma, enfim, muito obrigado pessoal pela participação. Fiquem de olho, a gente divulga geralmente no Instagram, principalmente, no meu Facebook também, quando eu tiver outras lives. Lembrando da Pais e Filhos, que é a revista que eu atualmente sou colunista semanal, toda quarta-feira às 18 sai um vídeo novo. Vídeo de hoje, né? Falo sobre quando rompe a bolsa, né, o que fazer. E semana que vem vou comentar sobre o assunto polêmico da resolução aí que proíbe o médico do Rio de Janeiro de assinar o plano de parto da paciente. Então se inscrevam lá no canal da revista também, é Pais e Filhos TV, para receber as notificações do que a gente publica lá. Coloca o link agora. A gente está colocando aqui os links também, ó, para ficar mais fácil de vocês seguirem, tá? O link do canal da revista também. Perguntaram aí em cima sobre atendimento, tem o meu site, o site da Denise também, tá bom? Tem as informações lá. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite. Obrigado, Tchau. Denise. Obrigadíssima Tchau, pela tchau. audiência. Obrigado pelo convite. Até mais. Tchau. Compartilhar o seu vídeo por 24 horas. Acho que é isso. Sim? Sim. Salvar?